Esse é Arthur Clarke, direto dos anos 60. Ele viveu entre 1917 e 2008, aproveitando cada segundo para produzir duas coisas muito importantes: ciência e literatura. Clarke serviu no exército inglês durante a Segunda Guerra Mundial. Naquela ocasião, ele participou do desenvolvimento do sistema de radares usado pelas Forças Armadas da Inglaterra. Depois disso, Clarke deu ao mundo o conceito de satélite geoestacionário, um equipamento posicionado com precisão para acompanhar a rotação terrestre, mantendo sempre uma posição fixa em relação ao solo. O conceito de satélite geoestacionário, proposto em 1945, foi fundamental para o desenvolvimento das telecomunicações. Tão fundamental que o espaço em que esses satélites se encontram foi batizado como Órbita Clarke. E essa não foi a única homenagem que ele recebeu. Um asteroide e também uma espécie de dinossauro foram batizados com o nome de Arthur Clarke. Clarke também é dono de uma imensa produção literária, focada na ficção científica. Ao longo da vida, ele produziu mais de 30 romances, entre eles, 2001, Uma Odisseia no Espaço. Além de prever a internet, ele também parece ter antecipado a chegada da impressão 3D, uma tecnologia que já está entre nós e que deve ter muitas implicações sociais no futuro próximo. These things will make possible a world in which we can be in instant contact with each other, wherever we may be. Em outubro de 1945, ele publicou um artigo com os princípios da comunicação via satélite. E este artigo, Clarke estabeleceu ideias de satélites geoestacionários sugeridas por Hermann Pavorsky, que foi feito essa ideia em 1928. Lembrando, o primeiro satélite artificial, Sputnik I, lançado pela Rússia, só foi lançado em 1957. E o primeiro geoestacionário que viria em 1962, que é o Synchron 2. Ele propôs várias ideias científicas e, como um visionário, ele sempre olhou para o futuro e hoje nós vemos as suas ideias sendo realizadas. Ele propôs a ideia de um artigo científico que foi publicado em 1945, que comentava sobre a órbita da Terra por satélites. Então, a obra de Clarke, também de ficção, como livros emblemáticos, como, por exemplo, O Fim da Infância, de 1953, e o famoso livro que acabou virando filme, 2001, Uma Odisseia do Espaço, um livro, um filme de 1968, e também O Encontro de Rama, de 1972. 2001 foi escrito simultaneamente com o roteiro de filme homônimo, mas sua origem está no escrito de Clarke, de 1951, no caso A Sentinela. Clarke também morou boa parte da sua vida no Sri Lanka. Mesmo sendo um cidadão britânico, preferiu viver no Sri Lanka, onde morreu em 19 de março de 2008. Após presentear-nos com uma obra que elevou a imaginação da humanidade. Suas ideias e histórias foram muito mais alto do que sonhava-se há 100 anos. Tudo indica que essa obra continuará nos apontando o futuro por mais de um século. 2001, Odisseia no Espaço, realmente deixou a sua marca registrada. É um filme realmente filosófico. Para mim, não é exatamente um filme de ficção científica. Eu o chamo de filme filosófico. E ele é tão atual porque não contém, em sua essência, nada que desatualize. Continuamos tão ignorantes hoje a respeito dos milagres do universo como éramos há 50 anos.
De onde viemos? Para onde vamos? Essas são perguntas que o filme não responde, mas deixa imagens inspiradoras para que a Odisseia continue. Em 2001, a Odisseia no Espaço realmente deixou a sua marca registrada. Arthur Charles Clarke, mais conhecido como Arthur Clarke, foi um escritor e inventor britânico que acabou se ratificando no Sri Lanka, autor de obras diversas de ficção científica, contos e romances. Clarke veio a morrer em 2008, mas continua sendo um dos mais vendidos escritores de ficção científica. Seu conto Sentinela, que foi publicado em 1951, inspirou o filme 2001, Odisseia do Espaço, um filme de 1968, que, segundo algumas pessoas relatam, por exemplo, um paulistano aqui de 68 anos, ele disse que foi na pré-estreia no ano de 68, de 2001, em São Paulo, e ele disse que foi um furacão. Ele diz: lembro-me que à entrada do cinema recebemos um folheto explicativo e estava muito, muito lotado o cinema. Bem, vou deixar para vocês aí alguns filmes de Clarke, onde ele mostra alguns mitos e deuses e mistérios. Não tenho todos esses documentários, mas os que eu tenho aqui nos meus arquivos, eu passarei para vocês aí. E vai ser muito interessante você ver como é que era alguns dos mitos levantados por Arthur Clarke. Evidentemente que eu não vejo muito desses mitos como verdadeiros mitos. Muitos já foram explicados hoje no século XXI, mas alguns ficam incógnita. O que não é incógnita para mim seria a existência de extraterrestres. Eu não acredito na existência de seres mais inteligentes do que a coroa da criação, que é o ser humano. Mas é um documentário interessante para a gente ver como é que se processa a mente humana e os mistérios que ele tenta decifrar. O ser humano sempre foi envolvido em mistérios, né? E quando eu era bem jovem também, eu tinha algumas ideias que para mim não tinham explicação também, como o Triângulo das Bermudas, UFOs, discos voadores, fantasmas e tudo mais. Mas hoje eu tenho bastante explicação sobre esses detalhes, mas é muito interessante a gente ver como se comporta o pensamento humano. Portanto, estou colocando aí para vocês esses documentários para vocês terem uma ideia de documentários antigos e como eles viam mistérios, né, e mitos e todas essas coisas que não se conseguia explicar. Ok? Fiquem na paz e desfrutem desse documentário antigo e interessante.